Abra sua Bíblia, Salmo 14, Salmo de número 14. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que diz argumentos teológicos da existência de Deus. E o texto básico é Salmo 14, Salmo de número 14, versículo 1 apenas, que nós iremos ler. Deus abençoe os nossos irmãos internautas que estão conosco e acompanhando. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, irmã Silene Rodrigues, também nossa irmã Maria do Conceição Rufino, que o Senhor Jesus abençoe. Pelo YouTube está o pastor Marcelo Vieira, Deus abençoe o senhor, pastor Marcelo. Nossa irmã Raiane Batista, o pastor Cláudio, também a missionária Cleide, e a irmã Maria Cesário pelo YouTube, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Salmo de número 14, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: disseram os nerços no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, faz-se abomináveis em suas ações, não há ninguém que faça o bem. Vamos ler na revista de vocês, na página 13, que é o início da nossa lição de hoje, tem o versículo-chave, que é o Salmo 19, versículo 1, Salmo 19, versículo 1, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Amém? Pode se sentar, por favor. Fique à vontade aí para a gente estudar um pouquinho a palavra de Deus. Grato a Deus por essa oportunidade. Feliz por ter sido escolhido para estar aqui nessa manhã pelo Senhor, através da vida do co-pastor Mateus. Aqui eu agradeço. Pastor Cleomar, muito obrigado também pela oportunidade. Pastor Lindomar, pastor Vicelene, Deus abençoe vocês, toda a igreja, minha família. Obrigado por tudo. É um desafio muito grande estar aqui nessa manhã. Quem esteve aqui na quinta-feira no culto? Foi uma bênção, né? A palavra de Deus, Deus falou conosco. E tem uma palavra que explica bem o que eu estou sentindo aqui. É sarrafo. Quem sabe o que é sarrafo? Sarrafo é aquela madeira, né, que eles colocam, uma régua que é usada no salto com vara, né? O atleta vem correndo, bate a vara e ele tem que passar por cima do sarrafo. E ministrar aqui depois da missionária Carla, ela levou muito sarrafo, sabe? Né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. O sarrafo foi aumentado demais. Então, que o Senhor Jesus me dê graça, né? Que eu possa passar aquilo que o Senhor quer falar. Deus abençoe sua vida, missionária. Foi uma bênção sair daqui edificado, muito feliz, graças a Deus. E graças a Deus que ela levou, né? Porque tem duas expressões: aumentar o sarrafo é colocar dificuldade, e quando desce o sarrafo é apanhar, desceu a surra, né? Ainda bem que ela levou. Então, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, lição de número 3, argumentos teológicos da existência de Deus. Nós lemos aí o versículo 1 do Salmo 14. Nós estamos estudando aqui, como o pastor Cleomar disse, uma lição, uma revista que tem como tema Quão Grande És Tu. Nós vamos estudar nesse quadrimestre sobre o poder de Deus, o que Deus faz, o que Deus se Deus existe, né? A gente vai aprender um pouco mais. A gente vai falar sobre a existência de Deus hoje, aqui nessa lição. A lição tem aí alguns tópicos, serão 4 tópicos, e eu vou passar por eles aqui para a gente seguir a revista, mas depois eu vou acrescentar por minha conta mais um tópico, com permissão dos irmãos, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a existência de Deus nas nossas vidas. E a revista começa dizendo que as pessoas devem acreditar na evidência da revelação geral, mesmo que não creia na revelação especial de Deus. Há argumentos elaborados por teólogos cristãos que também, refletindo filosoficamente, procuram demonstrar que há um Deus que cria, governa e sustenta todo o universo. Nós, meus irmãos cristãos, nós sabemos que Deus existe, que Ele habita dentro dos nossos corações. Todos nós aqui, vocês que estão aqui nessa manhã, todos vocês já tiveram alguma experiência com Deus, tenho certeza disso. Se for dar oportunidade para você falar suas experiências, coisas assim sobrenaturais que só Deus tinha como fazer, né? E só que por que a gente está estudando isso? Porque muitas vezes, mesmo nós aqui na casa de Deus, conhecendo a Deus, vivendo, tocando, sentindo ser tocado por Deus, em alguns momentos da nossa vida, a gente ainda assim duvida que Deus existe, né? Talvez você não fale,
Será que Deus existe? Não, mas às vezes a dúvida vem para o seu coração, a sua fé às vezes fica estremecida, abalada, e você chega a duvidar que Deus existe. Mas será que Deus existe? Eu estou orando e Deus não responde, eu estou crendo, eu estou pagando o preço e as coisas não acontecem, mas Deus existe, Deus existe, e Ele trabalha com os seus. A prova que Deus existe, meus irmãos, é que nós estamos aqui, não era para nós estarmos aqui, né? Deus usou alguma pessoa em algum momento na sua vida e anunciou o Evangelho para você e trouxe o Evangelho para a sua vida, e hoje você está aqui na casa de Deus e nós somos multiplicadores desse Evangelho, nós somos transmissores desse Evangelho, né? Então Deus existe sim, nós precisamos anunciar que Ele existe, que Ele é Salvador, que Ele é Libertador, que Ele é Transformador, e esse é o nosso chamado e esse é o nosso papel, e por isso nós estamos aqui. Então quando a dúvida vier ao seu coração, se acontecer dificuldade, às vezes um filho deixou a igreja, um filho foi para a droga, alguma coisa aconteceu, creia, Deus existe, Ele não perdeu o seu poder, Ele continua sendo Deus, e Ele já deixou claro que no mundo nós teríamos aflições, Jesus falou que nós teríamos aflições nesse mundo. Então quando a luta chega, um problema familiar, um problema no casamento, uma perca do emprego, não quer dizer que Deus deixou de existir, Ele está apenas trabalhando com você, fortalecendo a sua fé, e a gente aprende muito com isso. As provações que eu passei, que eu passo, têm me feito chegar próximo de Deus. Se nós não tivéssemos essas provações, essas dificuldades, meus irmãos, talvez a gente não estaria aqui. Infelizmente tem pessoas que poderiam estar aqui nessa manhã, e não estão, sabe por quê? Porque a vida está boa, porque a vida está boa. Eu e você, em vários momentos da nossa vida, tivemos a oportunidade de estar na casa do Senhor, não estivemos lá, por quê? Porque estava tudo bem. Só que essa dificuldade, as provas Deus usa para trabalhar conosco e aproximar a gente dEle, e graças a Deus por isso, né? Porque Ele não desiste da gente. E o primeiro argumento que nós vamos falar nessa manhã, o argumento cosmológico, na revista de vocês, na página 13, vamos acompanhando na revista, para a gente seguir aqui o que foi programado para essa manhã. O argumento cosmológico considera que todas as coisas que existem no cosmos têm uma causa de um universo tão grandioso, só pode ser Deus. Meus irmãos, tudo que existe, aonde for, no espaço, no cosmos, tudo foi Deus que fez. Ele fez apenas com a sua palavra, apenas ordenando, né? E por aí a gente vê que existe um Deus, e é um Deus muito poderoso, que apenas Ele falando as coisas passaram a existir. Aquilo que não existia no universo, no mundo de todas as formas, passou a existir apenas com a palavra de Deus. E se tudo que Deus fez foi através da palavra, você acha que Ele não tem poder de fazer na sua vida através da palavra dEle? Só que muitas vezes a gente fica procurando explicações, né? Como esse argumento cosmológico, mas será que Deus existe? Nossa, é tudo muito perfeito, tudo muito certinho, a gente fica tentando entender Deus, e uma coisa é certa, a gente nunca vai entender Deus, porque o dia que a gente entender Deus, Ele vai deixar de ser Deus. Que sentido faz? Né? É igual nós que somos casados, homens, quando você entender a sua mulher, você deixou de ser homem, porque você não vai entender mulher, não vai adiantar, né, Divino? Mulher é mulher, entendeu? Então você não vai, quando você fala, nossa, agora eu entendi como é que funciona a mulher, então você virou mulher, porque não tem como, você não entende, e a mesma coisa, meus irmãos, é Deus, a gente nunca vai entender Deus. Só que o que faz a gente aceitar o trabalhar de Deus na nossa vida, a forma dele agir, é a nossa fé. E muitas vezes o que falta na nossa vida, meus irmãos, é a fé. É a fé. Senhor, mas eu estou orando, e as coisas só estão piorando. E enquanto você acha que as coisas estão piorando, Deus está trabalhando com a sua fé, e a sua fé está melhorando. A sua fé está crescendo, a sua fé está fortalecendo. Eu já passei por várias dificuldades na minha vida, que eu pensei e falei, Senhor, não dá, misericórdia, como meu Deus, como que o Senhor faz isso comigo? Por que, Jesus? Mas aquela dificuldade, aquela provação que foi tão ruim, serviu para que outras situações semelhantes, ou pessoas que estivessem passando por situações semelhantes, eu pudesse aconselhar aquelas pessoas, pudesse falar, aconteceu na minha vida desse jeitinho, mas Deus fez assim, Deus vai te dar a vitória. Só que a gente muitas vezes foca tanto no problema, e esquece que existe um Deus que controla tudo. Deus controla todas as coisas, meus irmãos, Ele não perde o controle de nada. Ele não perde o controle de nada. E nós lemos na revista, uma causa de um universo tão grandioso, só pode ser Deus, meus irmãos. Olha o universo, quando a gente para pensar, as estrelas, o firmamento, as nuvens, o sol, a lua, o dia, né? Uma parte tem sol, depois escurece, vem a lua de noite, meus irmãos, Deus é perfeito.
E o mais interessante é que tudo isso contribui para o controle da sociedade, do universo em si, né? Se tiver mais sol do que noite, vai dar problema no clima. Aí tem a chuva, tem o sol, faz frio, faz calor. Deus não perde o controle de nada, nada acontece sem que Deus saiba. E tudo que acontece porque tem um propósito e Deus já planejou aquilo. Então Deus é perfeito. Deus existe e Ele é perfeito e Ele está aqui no nosso meio nessa manhã. É insensato cogitar que o universo seja obra do acaso. Existe um Deus que criou e sustenta todas as coisas. Existe um Deus, meus irmãos, que Ele criou tudo. Ele criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas na palma da sua mão. É interessante, né? Aquele filme lá do Jim Carrey, Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, que ele fica no lugar de Deus. Poderoso Chefão mesmo, né? Todo poderoso. Gente, aquele filme fala muito conosco. Já pensou se a gente tivesse a oportunidade de ser Deus em um dia? Porque lá mostra só a questão dos problemas das pessoas. Um pede uma coisa, um pede outra, e Deus fala assim, não, vai, benção para todo mundo, né? Mas além disso, Deus ainda controla a chuva, o sol, o tempo, o universo, as estrelas, as nuvens, debaixo da terra, os rios, os peixes. Imagina, que Deus é esse? Olha o poder desse Deus, olha a grandiosidade desse Deus. Ele é infinito, Ele é maravilhoso, sabe? E sabe o que chama mais atenção? Esse Deus sendo tão grande, tão enorme, tão maravilhoso, Ele se preocupa com nós. Ele se preocupa com a minha causa, Ele se preocupa com coisas que para a gente é insignificante, meus irmãos. Coisas pequenas. Nossa, mas que bobeirinha. E a gente lá pedindo para Deus fala, não, tá, é importante para você, para mim também é importante, vai lá, recebe sua bênção. E o que eu acho mais fantástico nesse Deus, Ele ama até aqueles que falam que Ele não existe. Porque muitas vezes, se nós fôssemos Deus, e a pessoa falasse que a gente não existisse, ou se falasse mal da gente, o que a gente iria fazer no lugar de Deus? Eu não presto, não, então estamos aqui, vai, morre. Porque Deus tem o controle da vida. Mas esse Deus, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele entende que na nossa ignorância, a gente fala porque a gente é ignorante, que em algum momento a gente vai encontrar com Ele. Eu tenho certeza que temos pessoas aqui nessa manhã, que falava mal de crente, que falava mal de igreja, que não, que nada, que Deus, que nada, e hoje está aqui. Por quê? Porque Ele foi misericordioso com você. Ele teve compaixão na sua vida. Ele falou, não, Ele só não entende ainda. Uma hora eu vou me revelar a Ele. E Deus tem suas diversas maneiras de ser revelado a nós, meus irmãos. Para cada um, Deus vai revelar de uma forma. Deus não vai revelar, pode acontecer um ou outro, mas na maioria das vezes, cada um vai receber Deus de uma maneira, em algumas situações, né? Eu estava ministrando para os jovens domingo passado e contando para eles como minha mãe conheceu Jesus. Minha mãe era do mundo, minha mãe fumava, e eu olho para minha mãe hoje, quando eu imagino que minha mãe fumava, Maricela, eu falo, mãe, não tem como, não é possível, como é que a senhora fumava? Como é que a senhora ia para as festas dançar? Não é possível, igual o pastor quando fala aqui que ele era do mundo, que dançava, eu falo, meu Deus, não consegue imaginar, né? Mas minha mãe no mundo, e minha mãe teve a minha irmã mais velha, a primogênita, e do nada minha irmã adoeceu, e ela foi para o hospital, e minha mãe chegou no hospital para ficar com a minha irmã, o médico falou, vai ter que internar, vai ter que ficar aqui de observação. E naquele mesmo dia chegou uma outra mãe cristã, com a criança com a mesma enfermidade da minha irmã. E aquela mãe, o médico falou a mesma coisa, vai ter que ficar de observação, colocou as duas no mesmo quarto. E naquele local ali, aquela mulher começou a pregar Jesus para minha mãe, anunciar Jesus para minha mãe. E foi falando de Jesus, amanheceu o dia, minha mãe já era crente. Minha mãe já estava crente. Amanheceu o dia, minha mãe crente, as duas crianças saradas, curadas, as duas para casa, pronto. Minha mãe conheceu Jesus ali. Olha a situação que Deus criou para poder revelar a vida da minha mãe. E hoje minha mãe é uma serva de Deus, já ganhou milhares de almas aí, mas lá atrás Deus se revelou a ela. Então, se você conhece alguém que não é crente, que critica Deus, fala que Deus não existe, que Deus é mau, que Deus quer ser adorado, que Deus é exclusivista, calma, essa pessoa só não teve encontro com Jesus ainda, ela só não teve encontro com Deus. Uma hora Deus vai alcançar essa pessoa. O que cabe a nós fazer? Orar por essas vidas. O problema é que a gente quer enfiar Jesus, né, desculpa a expressão, mas a gente quer enfiar de goela abaixo nas pessoas. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. Não é. E esse Deus existe, Ele controla todas as coisas. No tópico 2, argumentos dos teleólogos.
Dizem esse argumento que todo o que existe no cosmos, além de ter uma causa, algum agente, tem ainda um objetivo, um propósito inteligente. A palavra telos no grego significa fim, meta, propósito. Como o universo parece ter sido criado com propósito, existiu um ser inteligente que criou, ou seja, Deus. Sim, o universo foi criado com um propósito, O primeiro deles é louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Então, esse ser existe. Porque esse pessoal fala, não, mas existe um ser por trás, um ser inteligente. Sim, meus irmãos, Deus é muito inteligente. Quando a gente para pensar nos detalhes da natureza, como as coisas acontecem, a criação em si, as plantações, a gente fala, meu Deus, que Deus inteligente, que ser inteligente. Que ser inteligente. Quando a gente olha para o ser humano, todos os órgãos, a anatomia do corpo humano, eu lembro quando eu comecei a fazer faculdade, nos primeiros 2 períodos, a gente ia para o laboratório de anatomia, estudar o corpo humano, abria e olhava nervos, veias, tudo, e falava assim, gente, que Deus perfeito, Ele olhou cada detalhezinho, cada detalhe. Então, realmente, tem um ser muito inteligente, um ser maravilhoso, que pensou em cada detalhe, para que esse universo todo existisse. E da mesma forma, Ele pensou em cada detalhe, para que a sua vida existisse, para que você existisse. Mas eu estou com doença, é incurável, eu estou com câncer, eu estou com alguma coisa. Ele pensou nisso, você acha que Ele não pensou? Você acha que Deus cochilou na hora que a enfermidade chegou na sua vida? Não, é permissão dEle. Tem um propósito, meus irmãos, tem um propósito. Tem um propósito. Na vida do cristão, nada acontece por acaso. Para começar, o mundo em que vivemos, o planeta Terra, que está aí no espaço, com vários outros planetas, não foi por acaso, não foi por um acaso. Deus fez acontecer, Deus fez existir. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele cuida de tudo, de cada detalhe, e esse ser inteligente que existe, é Ele é o nosso Deus. No tópico 2, aí, o primeiro subtópico 1, fala assim, falando sobre as leis da física, que vai citar aqui o livro de Jó, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e eis aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Se Deus não inventasse as leis da física, os mares não teriam limite para obedecer. Já pensou? Já parou para pensar? Vocês já foram na praia? E é interessante como é que a água só vem em determinado lugar, meus irmãos. É incrível, Quando a gente vai na praia, você fala assim, meu Deus, como é que essa água não vem para cá? Como? Quem é que limita as águas do mares? É Deus. Deus. Quem é que limita o vento? Deus. Quem é que faz o sol se recolher, vamos dizer assim, que na verdade é a terra que está girando, ela vai passando pelo sol e pela lua, mas é Deus. Deus fez tudo. Deus fez tudo. Você já parou, se a terra parasse por um segundo, o que acontecia? Seria uma tragédia mundial, meus irmãos, mas Deus faz as coisas tudo certinho, trabalhar organizado, de forma organizada. Esse Deus é perfeito. No subtópico 2, falando sobre as leis naturais, quem pôs sabedorias nas camadas das nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? É Deus quem dá a trajetória às nuvens e os meteoros. Deus, Ele controla tudo. Um Deus que controla a nuvem. A missionária Carla pregou aqui na quinta-feira, citando lá a passagem, onde os discípulos estavam no barco, eles temeram o vento, a tempestade, Deus falou e ela acalmou. Pensou, Deus falar com a tempestade, um vento, para. Já pensou você num lugar, num sítio, numa fazenda, e vir um redemoinho, aquela tempestade vir, e você levantar sua mão e pedir para que acalmar, aquela tempestade parar? É assim que Deus faz, meus irmãos. E sabe o que é mais interessante? Ele nos deu esse poder, sabia? Esse poder está dentro da gente. Só que muitas vezes a nossa fé é tão pequenininha que a gente não tem coragem de usar a nossa fé. Meus irmãos, se tem uma coisa que é gigante dentro da gente, é a nossa fé. Meu Deus, eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. E todos os dias Deus tem aumentado a minha fé, mas é interessante que a fé é igual um músculo. Você precisa exercitar a sua fé. Precisa. Se você quer que seu braço cresça, seu peitoral cresça, você precisa ir malhar. Não adianta, meus irmãos. Não adianta você ficar deitado na sua cama, comendo o dia inteiro. Não vai crescer. Você precisa exercitar. Só que a nossa fé, ela é exercitada como?
nas lutas, nas dificuldades, na escassez, na falta daquilo que você precisa. Assim é exercitada a nossa fé, e aí é que a nossa fé cresce. Então exercitemos a nossa fé. No subtópico 3, falando sobre a biologia, ou das tuas forças, ou dá tuas forças ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço de crisna. Os animais foram criados por Deus com todas as suas características, Ele determinou. Gente, quando você olha para o animal, meu Deus, que coisa, né? Como é que um cavalo é cavalo, né? Como? Fala, meu Deus, parece um cavalo, é um cavalo. Deus fez isso, Ele deu nomes aos animais, Ele criou cada animal. A gente vê animais super inteligentes, né? O cachorro mesmo, a gente vê o cachorro, tanto que o cachorro é inteligente. A gente está com uma cachorrinha lá em casa novinha, lá, uma filhotinha, irmãos, misericórdia, que cachorro inteligente. Pastor Cleomar, todo dia, 7 horas, ela vai lá acordar a gente, bater na porta, mas é 7 horas, eu já fiz o teste, peguei o celular assim, 6h58, 6h59, 7 horas, ela vai lá e bate na porta. Como? Que inteligência, sabe? A gente sabe que não é uma inteligência, mas é algo assim, diferente no animal. Deus fez isso. Deus colocou amor, Deus colocou carinho, Deus colocou sentimento, Gente, Deus fez tudo. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. No tópico 3, argumento ontológico. Estou andando rápido aqui para a gente poder, para mim falar com vocês aqui um pouquinho sobre esse tópico 5 que eu criei, vamos dizer assim. Argumento ontológico, do grego ser. Parte de uma ideia de que Deus é o ser maior do que qualquer coisa que se pode imaginar. Se conseguirmos pensar desse modo, então concluímos, de fato, Deus existe. Deus é o ser, né, maior do que qualquer coisa pode se imaginar. O quanto você pensar que Deus é grande, Ele é maior. O quanto a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu estudo, você buscar conhecer Deus, conhecer. Nossa, eu estudei demais, 10 anos estudando sobre Deus e vi que Deus é gigante. Ele ainda assim é maior do que aquilo que você pensa. Esse é o Deus que a gente serve, meus irmãos. Meus irmãos, é normal a gente entristecer, a gente chatear, é normal a gente às vezes ficar frustrado com alguma coisa, querer desanimar, mas Deus tem poder tão grande para mudar qualquer situação na nossa vida, basta a gente crer. Sabe, a gente faz trabalho com pessoas em situação de rua, e eu fico vendo assim, pessoas contando para mim, e lá eles me chamam de pastor, deixa eu te falar, eu fui evangelista, eu preguei em cruzadas. Um dia um cara falou para mim assim, abre aí meu Facebook é tal, aí eu abri o Facebook, essa pessoa, ela pregando no congresso para 5.000 pessoas, um ginásio lotado, os vídeos dela cantando, ministrando, e hoje está nas ruas por causa de uma decepção que aconteceu na vida dele. Como? A gente fica sem entender como isso acontece, mas ao mesmo tempo a gente sabe que amanhã pode ser a gente. E ao mesmo tempo que a gente tem que ter misericórdia daquelas pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado para que amanhã a gente não esteja no lugar delas. Porque para a gente estar lá, é isso aqui, quando você piscou, está lá. Uma decepção amorosa, uma decepção na igreja, né, a morte de um familiar, um problema de saúde, são coisas que levam pessoas àquelas situações. E eu falo muito com Deus, o Senhor é tão poderoso, meu Pai, muda a vida dessas pessoas, ajuda essas pessoas, mas Deus nos deu o livre-arbítrio, meus irmãos. Ele não vai interferir. Deus não vai interferir. Aquelas pessoas estão lá, elas têm noção do que fazem, têm noção do que estão fazendo, e não conseguem voltar. E cabe a nós levar o Evangelho de Jesus para aquelas pessoas novamente. O problema é que muitas vezes, inclusive da nossa casa, a gente prefere crucificar, a gente prefere levantar contra, a gente prefere, vamos lá, bater, porque você tem que tomar vergonha, você tem que mudar de vida, e não sei o que tem, e sendo que Jesus só quer que a gente leve amor para aquelas pessoas. Só isso. Eu passei por uma situação dessa, esses tempos atrás. Eu tenho um irmão, ele criado na igreja, nós somos 4 irmãos, nós somos filhos de pastores, e meu irmão saiu da igreja, afastou do evangelho. Ele, quando enterou lá aos 16 anos, 17 anos, ele falou, não quero saber mais de igreja, e nunca mais vou na igreja, ele falou. E meu irmão, agora, pouco tempo atrás, completou mais de 20 anos que ele não vai na igreja. Aliás, completou 30 anos que ele não vai na igreja. Para pensar, filho de pastor, 30 anos sem ir na igreja. Ele fez agora 36, então com 16 ele parou de ir na igreja, 30 anos sem ir na igreja. 20 anos sem ir na igreja. E aí
E eu sempre falando com meu irmão: rapaz, você precisa tomar um jeito, você precisa mudar, você precisa. E meu irmão casou, largou da esposa, casou com outra, engravidou a mulher, e ele largou da segunda mulher. E aí bebendo, e farra, e aquele trem. E eu mandava áudio para ele no WhatsApp de 10 minutos: toma vergonha na sua cara, muda de vida, vira homem, tal, 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 tal. E eu com o meu irmão mais velho do que ele, brabo, crente, falou: não, você vai ver, Deus vai te pegar, Deus vai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E um dia, eu abri a Bíblia naquela passagem, onde o anjo aparece para Zacarias, e fala que a esposa dele, Isabel, vai ter um filho, né? E ele não acreditou. E o que aconteceu com ele? Ele ficou mudo. Ele ficou mudo. E naquela mensagem Deus falou comigo: cala sua boca, chega de falar. E Deus falou para mim assim: quando é que você vai começar a orar por ele? E meu irmão é daqueles assim que falava assim: ó, vem cá, vamos orar. Tá louco, minha mãe não põe a mão nele. Não, tira a mão de mim. Ora de longe, ora sem pôr a mão em mim, não precisa pôr a mão em mim não. E sabe o que é o argumento dele para não ir para a igreja? Ele fala assim: não, Jesus é maravilhoso, Deus existe, tal, mas o problema é o fã-clube. O problema é o fã-clube, ou seja, a igreja. A igreja. Porque meus pais, quando a gente era criança, a gente passava por muita dificuldade. Meu pai trabalhava, meu pai largou tudo para servir a igreja, para servir a Deus na igreja, ser o pastor da igreja. E em um determinado tempo a igreja expulsou a gente. A gente morava na casa pastoral, a igreja expulsou a gente não tinha para onde ir, não tinha o que comer, foi uma luta. E aquilo decepcionou muito meu irmão, feriu ele, machucou ele. E ele não deixava orar para ele, não deixava pôr a mão. E eu falei: Senhor, eu calo a partir de hoje, mas eu quero uma oportunidade para orar para o meu irmão. Eu quero pôr a mão nele e orar por ele. E ele não deixa. Pensa num homem brabo quando ia pôr a mão nele. E foi passando o tempo e eu orando, parei de falar com ele, parei de mandar mensagem. E aí orando: Senhor, salva meu irmão, Jesus, muda a vida do meu irmão, Jesus, transforma, liberta, tal. E aí, o ano passado teve o Arraiana. E no Arraiana teve o show do Jefferson Suelen. E aí, falei: vamos lá no show? Vamos, nós fomos. Chegou lá no show, quem estava lá? Meu irmão, trabalhando. Ele trabalhava na prefeitura e ele foi obrigado a ir para o show, foi escalado para trabalhar no show. E eu estou lá no show, meu irmão está lá. Ele disse: aí, crente, show de crente, aí, você vê, crente, criticando. E começou, e foi passando, os cantores cantando, vários cantores cantou, e quando começou o show principal, meu irmão estava lá perto de mim, e começou aquela ministração, e aquele poder de Deus, e foi bonito, irmãos, quem estava lá foi maravilhoso. E meu irmão começou a emocionar, começou a encher o olho de lágrimas, assim, arrepiando, e sentindo a presença de Deus. E quase próximo do fim do show, que foi um culto, na verdade, o irmão que estava cantando, ele falou assim: ó, põe a mão nessa pessoa que está do seu lado e ore por ela. O Espírito Santo falou assim: você não queria? É agora. E eu peguei meu irmão, abracei com ele lá, e ele emocionado, já assim, ó, escorrendo lágrimas, abracei com ele, pus a mão na cabeça dele, orei, ministrei com vontade, irmãos, com vontade. E depois daquele dia a vida do meu irmão foi mudada. Deus tem feito uma obra linda na vida do meu irmão. Ele voltou com a esposa, sabe, parou de fazer as coisas erradas que estava fazendo. Deus está escrevendo uma nova história para o meu irmão, assim, que a gente olha e fala assim: isso era impossível de acontecer. Mas o que precisou eu fazer? Calar a minha boca. E esse é o problema. Ah, mas eu criei minha filha na igreja, criei meu filho na igreja e saiu. Meus irmãos, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Para de falar. Não é você falar que vai trazer de volta, não é você ficar, você tem que ir para a igreja, que Jesus está voltando, você vai para o inferno. Não, ora por essa pessoa, ora. E minha mãe falava para mim direto: meu filho, calma, o amor também salva. E eu falava: que amor? Tem que pegar e dar uma surra nele. Ela: não, o amor também salva. Irmãos, o amor também salva. O amor também salva. Olha aí para você, está toda perdida. Ah, ame. Oh, minha filha, meu filho, mamãe te ama, papai te ama. Jesus vai mudar a sua história. Se ele criticar: ô Senhor, não leve em consideração não, é o tempo da ignorância. Mas Deus vai trazer de volta. Você acha que Deus perde o controle? Nós lemos aqui, Deus controla, irmãos, as nuvens, aonde que ela tem que estar. Deus controla o vento, Deus controla a água do mar, e Deus não vai controlar a vida do seu filho, da sua filha. Se você não acredita, deixa eu te falar uma coisa: você está crendo em Deus errado. Porque esse Deus que eu estou falando para vocês, Ele tem poder de fazer isso. Ele é especialista em fazer isso. Então, descansa seu coração. Eu não sei por que eu estou contando isso, mas saiu totalmente fora aqui da lição um pouquinho, mas eu precisava falar isso para vocês. Tem alguém que precisa ouvir isso. Deixa eu te falar, o recado de Deus para você é: cala a sua boca, só ama e só ora. No momento certas coisas vão acontecer. Amém? O quarto argumento moral.
esse argumento parte do pressuposto de que, se nós, seres humanos, temos noção do certo e do errado, e de justiça, é óbvio que existe um Deus que coloca esse sentimento dentro de nós, pois Deus é a fonte de toda justiça e o padrão para todo discernimento. Ou seja, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? Desde criança a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? A Maria Júlia, quando ela era pequenininha, ela fazia alguma coisa errada, ela já escondia, corria, escondia. O que foi? Está fazendo, Maria Júlia? Nada não, papai, nada não, estava fazendo errado, já sabia. Todos nós sabemos, ou seja, esse Deus que é magnífico, que é grandão, que é maravilhoso, que fez tudo, Ele colocou dentro de nós o mesmo sentimento que há nele. E esse sentimento é que faz a gente entender o que é certo e o que é errado. Então, meus irmãos, de todas as formas que que as pessoas tentam dizer que não existe esse Deus existe. Esse Deus é real. E nós, principalmente nós, meus irmãos, que estamos na casa de Deus, que estamos aqui servindo ao Senhor, nós temos experiências maravilhosas, que podemos dizer que esse Deus existe, do cuidado dEle, da provisão, do milagre, das bênçãos dEle sobre as nossas vidas. Então Deus existe, por mais que a ciência tente explicar, foi a explosão do Big Bang que aconteceu. Não, meus irmãos, foi Deus, com a sua palavra, com o seu poder, que fez tudo acontecer. Foi Deus, simples assim, foi Deus, e pronto, amém? E o tópico 5 que eu queria falar com vocês, que justifica a existência de Deus, experiências religiosas e milagres. Meus irmãos, todos nós temos vários milagres, várias experiências de que Deus existe e se importa com nós. Eu já contei aqui para vocês uma experiência que a gente teve uma vez que a gente viajou para a praia. A gente estava, se não me engano, em Porto de Galinhas, não sei. E minha mãe queria comer um queijinho, vocês lembram? Minha mãe queria comer um queijinho daqueles assados na praia. E tinha deixado o dinheiro no hotel, e o hotel era longe, e Deus fez acontecer o milagre ali naquela manhã, e eu fico encabulado assim, que eu falei agora mesmo para vocês, o cuidado de Deus nos detalhes. Meu irmão, Deus se preocupa com cada coisa, que assim, que a gente fala, gente, é só Deus mesmo, porque às vezes coisa nem é tão importante para a gente, mas Deus faz acontecer, porque Ele quer nos agradar. Ele fala, aqui eu te amo, estamos aqui, né? Para quem não estava aqui, minha mãe, a gente foi para uma praia, de manhã, passar um dia, a gente pegou o carro e foi para um lugar mais distante. E minha mãe passou a semana toda querendo comer aqueles queijinhos que eles vendem na praia, queijinho com mel, e não tinha, e era o último dia da viagem, nós chegou na praia e tinha. E uma pessoa vendendo, e não tinha levado o dinheiro. Eu falei, mãe, vamos pagar no Pix. Cheguei lá, a mulher disse, não aceito Pix, só dinheiro. Aí eu falei assim, mãe, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com alguém na praia, eu faço o Pix para a pessoa, ver se alguém tem um dinheiro, e a pessoa passa o dinheiro para a gente. Minha mãe falou para mim assim, não, Deus vai fazer acontecer. Eu olhei assim e falei, mas como que Deus vai fazer acontecer, né? Na praia. E é interessante, meus irmãos, que desde quando eu nasci, eu estou na igreja, sempre fui na igreja, graças a Deus, e mesmo assim ainda tem hora que a gente duvida do poder de Deus, já viu? Eu falei, mas como? Como que Deus vai fazer? Aqui na praia, não conheço ninguém. Aí na minha mente foi assim, vai chegar alguém e falou, oi irmã, tudo bem? A senhora aqui? Então, aqui? Não. Mas o que aconteceu? Minha mãe saiu de perto da gente e foi orar, está lá no mar, Senhor, o Senhor é maravilhoso, Jesus, tal. Sabe o que aconteceu? Veio uma nota de R$100 para ela, assim, no mar, né? Chegou. O Espírito Santo falou assim, come seu queijo. Simples assim. A gente conta, a pessoa fala assim, não é possível que isso aconteceu, irmãos, aconteceu e a gente viu, né, amor? A gente estava lá, ela pegou os R$100 e falou assim, aqui, Jesus mandou, vamos lá comer o queijo. Aí nós comeu o queijo, pôr picolé, tomou sorvete, pensa na benção que foi. E o que é um queijo, irmão, na vida de uma pessoa? É coisa assim insignificante, pode-se dizer, mas Deus se importa. Deus se importa conosco, nos detalhes, meus irmãos. Deus se importa. E agora, para pensar, e quando você está preocupado em fazer algo para Deus, será que Deus se importa? Muito mais. Muito mais. Eu tenho vontade de pregar o Evangelho, eu tenho vontade de anunciar o Evangelho, eu tenho vontade de fazer isso. Tá, mas e aí, você já começou a fazer? Porque primeiro você começa, né? Primeiro você começa, depois Deus vai dar o crescimento. Simples. Todos nós, meus irmãos, temos ferramentas nas nossas mãos, disponíveis para anunciar esse Deus maravilhoso e que existe. Tem pessoas que acham que Deus não existe, sabe por quê, meus irmãos? Porque não foram anunciado o Deus verdadeiro. Muitas vezes as pessoas acham que Deus não existe, porque esse Deus que a gente prega, a gente não vive Ele. A gente crê num Deus, mas a gente vive como se Ele não existisse, sabia? E o nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. As pessoas estão olhando para a gente. A gente faz o trabalho lá com morador de rua, e as pessoas vão lá, e
a Maristela já viu, eles acham que a gente é espírita. E chega lá, boa noite, tudo bem? De qual centro vocês são? Aí eu falo, nós é lá do centro da vontade de Deus mesmo, é daquele lá. Entendeu? Eles acham que a gente é espírita. Muita luz para vocês, muita luz. A energia lá em casa está caríssimo, está caro já. Tanta luz que está mandando para mim, luz. Então, mas é por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a ver isso na gente, meus irmãos. Infelizmente, a visão que o mundo lá fora tem da igreja evangélica é o me dá. Vem que você vai ter sua casa, vem que você vai ter seu carro, vem que você ter o seu avião, vem que você ter sua fazenda, vem, mas não é assim. E muitas vezes nós aqui da nossa igreja, a gente está aqui dentro da igreja pedindo bênçãos para a gente. É errado você pedir bênção? Não é. Eu mesmo quero trocar minha casa, quero trocar meu carro, eu quero ter bens materiais, mas esse não pode ser o principal propósito, meus irmãos, não pode ser. E é interessante que quando a gente se preocupa fazer a obra de Deus, cuidar das vidas que Deus ama, que Deus confiou nas nossas mãos, o próprio Deus cuida daquilo que a gente precisa, Ele provê nas nossas vidas. Eu lembro que eu trabalhava, meu último emprego, carteira assinada, foi na Unimed, meus irmãos, pensa num salário bom. Só meu cartão de alimentação na época era R$1.500 praticamente, meu cartão de alimentação. E aí eu perdi o emprego, falei assim, como é que vai ser agora? Como é que vai ser? Eu sem R$1.500 para gastar no mercado. Eu ia com os meninos no mercado, falei, pode pegar o que você quiser aí, peguei. E como é que vai ser agora? Como? Meu salário era um salário bom, e tinha um salário da Janaína que também era bom, e a gente vivia muito bem, e Deus fechou a porta para mim. E eu pensei, Senhor, como é que vai ser? Pensei em desesperar. E Deus falou para mim, preocupa em fazer a minha obra. Pronto, só isso. Depois que eu perdi meu emprego, assim que eu perdi meu emprego, eu sem condições fui para Portugal fazer missão, sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro, irmão, pensa na pessoa que não tinha um centavo, não tinha onde cair duro. A gente estava devendo a prestação do carro na época. Eu fui para Portugal, eu lembro que estava lá em Portugal um dia, a Janina me ligou. Falou, nossa, amor, o banco vai tomar nosso carro. E eu lá em Portugal fazendo missão, sem dinheiro. E Deus proveu o dinheiro só de eu ir, irmão. Só de eu falar, vai meu filho, vai lá fazer a missão. Mas é Deus trabalhando comigo. Hoje, graças a Deus, a gente tem conquistado algumas coisas, tem ido em lugares que a gente não teria condições de ir se eu trabalhasse fechado. Mas porque a gente está preocupado em fazer a obra de Deus. A gente está preocupado em anunciar esse Deus que existe. Esse Deus que é maravilhoso, que controla todas as coisas. E todos nós, Daniel, mas é simples, você já tem um projeto. Não, irmãos, você, com a ferramenta que você tem, você pode anunciar Jesus. Eu vi uma reportagem essa semana, quem já ouviu falar naquele jogo GTA? Quem já ouviu falar? É um jogo muito violento, as pessoas usam para poder jogar, matar, tal. E eu vi uma reportagem de um rapaz, e o nome dele no jogo é Pastor GTA. Ele tem até uma página nas redes sociais, depois vocês entram lá para vocês verem. E esse rapaz, crente, filho de crente na igreja, e ele falou que começou a jogar, e ele ficava incomodado, ver tanta violência, as pessoas xingando e tal. Aí ele falou assim, já sei, eu vou falar de Jesus aqui no jogo. Sabe o que ele fez? Ele criou uma igreja no jogo. E aí, começou a chamar os amigos dele para jogar. Não, vamos jogar, vamos, eu estou lá na igreja, vamos na igreja. E nessa igreja, ele começou a fazer os cultos no jogo. Eu até mostrei para a Janaína, hoje quem vai cantar é o coral das irmãs, aí tem as irmãs no jogo lá, ele começa a cantar os hinos, as irmãs cantam, tal, e aí os amigos dele têm que ir para o culto, porque se quiser jogar com ele, tem que ir para o culto, e como ele é um menino muito bom no jogo, e Deus deu essa sabedoria para ele, todo mundo vai para o culto, aí ele mostrando nas lives dele, tem dia que tem 100, 200, até 300 pessoas no culto, na live, jogando, e sabe o que ele faz? Ele prega a palavra no jogo. Irmãos, agora é hora da palavra, senta aí. E irmãos, é Bíblia, fala que Jesus salva, Jesus liberta. E depois vocês vê lá no Instagram dele, tem um testemunho de um homem, que ele falou assim, que ele, naquele dia ele decidiu tirar a vida dele. Estava decepcionado, tinha passado uns problemas, falou assim, eu vou tirar minha vida hoje. E entrou no carro, falou, hoje eu vou morrer. E falou, só que eu vou fazer isso 3 horas da manhã, eu vou tirar minha vida. E quando foi meia-noite, ele estava dentro do carro, e ele falou assim, eu vou fazer a última coisa que eu vou fazer é fazer algo que eu gosto muito, que é jogar. E ele pegou o celular e foi jogar esse jogo. E quando ele foi jogar esse jogo, estava tendo essa live desse pastor do GTA. E ele entrou e falou, vou jogar com esse pessoal aqui. No que ele entrou, estava começando uma vigília no monte, que nesse dia o cara tinha feito um monte no jogo, e levou os amigos para o monte, para orar no monte. O jogo era a vigília no monte. E chegou lá,
começou e tal. E é interessante que quem não tem costume de ir na igreja, é igual quando a gente vê algumas pessoas que vêm aqui, né? A pessoa não tem o costume de ir na igreja, ela não sabe comportar na igreja. E a mesma coisa lá no jogo, as pessoas não sabem comportar na igreja, então os amigos dele, quando vai na igreja, senta no banco, põe o pé no banco, sobe no altar, quer pôr o pé no altar, tal. E ele coloca a ordem, ó, pessoal, não, aqui é assim, é reverência, aqui é a casa de Deus, tal, não sei o quê. E aí ele na vigília no monte, e esse homem falando no testemunho, que ele entrou para jogar e começou a escutar o que aquele pastor estava falando, e ele começou a pregar: ei, você quer tirar a sua vida, Jesus te ama, não faça isso não, a sua vida é importante para Jesus, e tal. E o cara orou, e o cara começou a chorar, e joelhou, falou: Senhor, me perdoa, o Senhor me ama, tal. E ele conta o testemunho lá, que ele foi alcançado numa live de um jogo, ou seja, aquele rapaz entendeu o propósito, o chamado da vida dele, sabe? E você, o que você tem na sua mão que dá para você anunciar Jesus? O que você... Não, eu sou motorista, tá? Você tem falado de Jesus para as pessoas que você tem contato? Não, eu sou empresário. Não, eu sou, sei lá, furador de cisterna. Irmãos, aonde Deus te colocar, esse Deus que existe, que é maravilhoso, que nós estamos aprendendo aqui nessa manhã, que Ele é gigante, Ele quer te usar para falar dEle. Esteja disponível, meus irmãos. Esteja disponível. Deixa Deus usar você. Tem lugares que você vai, que só você vai. Eu não vou, o outro irmão não vai, e Deus quer usar você naquele lugar. Ah, mas eu trabalho com vendas, melhor ainda. Ah, mas eu trabalho de noite. Ótimo, tem gente que só vai ouvir Jesus, só vai ouvir você falar de Jesus de noite. Simples. Só que hoje, meus irmãos, nós estamos interessados em acusar o outro, apontar o dedo para o outro, falar: porque a igreja da parede preta, a igreja da parede rosa. Irmãos, que igreja de parede o quê? Igreja é você, seja você a igreja, faça diferença, porque as pessoas estão olhando lá fora a igreja, elas estão vendo o erro da igreja, as coisas erradas que acontecem na igreja, mas acontece por causa das pessoas que lá estão. Da mesma forma que tem gente aqui na nossa igreja que faz coisa errada, e as pessoas lá fora vão ver. Ah, mas não é da sua igreja? Não é da sua igreja? É triste demais, meus irmãos, quando a gente está lá na rua fazendo trabalho, a gente vê pessoas que estavam aqui na nossa igreja. É muito triste, muito triste. A gente tem um lá agora, nesses dias, a gente está cuidando de um rapaz lá, de um jovem, que era aqui da nossa igreja, ficou muitos anos na nossa igreja, era casado, tinha família, hoje está sem a família, está separado, e está lá, na rua, viciado nas drogas. E aí a gente teve uma situação lá, uma tentativa de uma confusão na quarta-feira. Ele chegou e que eu vou matar, que eu vou não sei o quê. Aí você fica pensando: cara, o cara estava na igreja, estava lá comigo, e hoje está lá nas drogas. E a gente aqui dentro preocupado com os nossos: porque Deus, Jesus, me dá um avião, eu preciso de um jato, eu preciso de um helicóptero. Irmãos, Jesus conta com você lá fora. Tem gente lá fora sedento, tem gente lá fora clamando por socorro, tem gente lá fora morrendo, perdendo a sua vida sem conhecer Jesus, tem gente lá fora morrendo, desacreditado que Deus existe. Não, mas Deus não existe. Porque Deus levou minha mãe, Deus levou meu pai, porque Deus foi mal para mim. Não, meus irmãos, nós somos os mensageiros do Senhor, nós temos que ir lá levar, falar: Jesus te ama, Ele existe, Ele se importa com você, Ele preocupa com você. Voltemos a nossa atenção para essas pessoas, para aquilo que Deus quer fazer, e através das nossas vidas, porque Deus existe, meus irmãos, Ele existe. Todos nós, quando experimentamos algo muito gostoso, queremos indicar: tal lugar ali é muito bom, um lanche, vai lá para você comer. Tal lugar, o restaurante tal, a gente indica. Por que você não indica Jesus, que é maravilhoso na sua vida? Tem gente com fome lá fora, querendo saciar a fome com esse Jesus. Tem gente com sede, querendo saciar a sede com esse Jesus, que a gente está aqui, muitas vezes, farto. De novo, essa palavra de novo. Nossa, esse pregador de novo. Nossa, vai pregar sobre esse tema de novo. Pois é, a gente está farto. Né? Uma vez, alguns anos atrás, a gente teve uma reunião de varões, faz tempo já. Tinha um líder de varão aqui na igreja, e nós estávamos na reunião, e ele: nós vamos para a vigília, você vai, né, Daniel? Eu falei assim: não vou, eu preciso fazer o trabalho lá com os moradores de rua. Que nada, tem que buscar poder, tem que encher de poder. Eu falei: amém, mas deixa eu te falar uma coisa: e o que você vai fazer depois que você encher desse poder? Porque muitas vezes a gente, não estou falando que é errado você ir para a vigília, irmão, não é isso, não me entenda mal, mas você vai ficar recebendo, enchendo, e que hora que você vai usar esse poder? Que horas? Que horas que Deus vai ter a oportunidade de usar esse poder?
Porque durante o dia você tem seus afazeres, à noite você está cansado, e aí você tem seus compromissos na igreja, e tem que vir mesmo. Eu procuro estar em todos os compromissos aqui, a gente tem que vir. Mas que hora que você vai usar esse poder que você está tanto recebendo? Porque todos nós, todos os dias temos oportunidade. Eu estava em casa esse dia para trás, e uma vizinha chegou e falou para mim assim: Daniel, tem um morador de rua caído ali, ele passou a noite lá. Eu falei: sério, você podia ir lá conversar com ele? Está mal cheiroso, fez a necessidade na roupa, vai lá, conversa com ele. Eu peguei e fui lá conversar com ele, falei: bom dia, tudo bem? Falei: fiquei sabendo que você passou a noite aqui sozinho, está tudo bem? Ele: sozinho não estou sozinho. Falei: interessante, que legal. Tá, mas está com quem? Estou com meu amigo. Cadê seu amigo? Ele entrou aqui nesse lote, um lote assim, ele entrou aqui. Falei: não, beleza então. Aí eu conversei com ele, comecei a conversar com ele, falei: o que está acontecendo, eu posso te ajudar, tal. E ele: não, sai daqui, não é para me conversar com você não. Por que não é para você conversar comigo? Não, porque meu amigo falou que não é para me conversar com você não. Aí eu falei: seu amigo, não, tá bom. Eu continuei conversando com ele. E ele pôs a mão no ouvido, e ficava assim: não, fala comigo não, fala comigo não, fala, não fala. E eu falei assim: gente, isso aí é espiritual. E eu peguei e falei assim, por que não é para mim conversar com você? Não, porque meu amigo falou que você quer roubar eu dele. Aí eu falei assim: então tá bom. Eu falei: cadê seu amigo? Tá aí, então chama ele aí, põe ele aqui do seu lado. Ele falou que não vai vir não gosta de você não. Eu falei: por que seu amigo não gosta de mim? Porque você atrapalha muito ele. Você atrapalha muito ele. Eu falei: que benção. Eu falei: não, então chama seu amigo aí, em nome de Jesus, vem cá. Eu comecei a falar com aquele rapaz, e ele levantou, irmãos, e saiu correndo nessas ruas aqui no bairro Jardim América. E eu estava no caminhãozinho do projeto, eu virei o caminhão, entrei, e ele correndo, e eu de caminhão do lado dele, o sangue de Jesus depois repreendendo, ele correndo, tropeçando, caindo, levantando, aquela luta nas ruas aqui, parecia uma cena de filme, né? E lá na frente, perto da casa de Mananá, eu acelerei o caminhão, parei o caminhão, desci, e ele veio no meu encontro, eu levantei a mão, repreendi ele, caiu endemoniado. Repreendi ele em nome de Jesus e tal. E aí eu sentei com ele, fui conversar, ele: irmão, eu era evangelista na igreja, e aí minha mulher me traiu, me largou, e eu entrei para bebida, entrei para droga, e aí adquiri uns problemas mentais, e não sei o que tem, estou afastado dos caminhos do Senhor. Conversei com ele, abracei, orei, chorei com ele lá, e falei para ele voltar para a igreja, falei para ele vir aqui na igreja, mas ele morava longe. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu sou bom? Não, jamais, meu irmão. A gente não é nada se não for Deus na nossa vida. Mas eu estou querendo dizer para você que oportunidade todos nós temos. Todos nós temos. A todo momento. Todo momento. Muitas vezes, situações assim, a gente vira a cara. Fala: não, pelo amor de Deus. Né? Depois que eu comecei a fazer o projeto, eu tenho travado uma luta muito grande com o inimigo. Irmãos, o que eu mais escuto é: eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Domingo passado, aquele dia que a Rosa pregou aqui, a gente teve 3 pessoas embriagadas lá na porta, os 3 falaram para mim: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te pegar, eu vou te matar, matar. A gente vê a fúria do inimigo. Então, meus irmãos, se o inimigo não está furioso com você, tem alguma coisa errada. Está errado. Porque o inimigo, ele tem que te odiar. Ele tem que falar que vai querer te matar, que vai te pegar. Um dia eu estava andando no centro, a mulher deu um tapa no meu peito, lá no centro. Te odeio. Eu falei: meu Deus, me odeia, o que eu te fiz? Mas eu sei que não é ela. É igual lá no viaduto, às vezes chega lá, morador de rua, fala assim: te odeio, vou te matar, isso aqui tudo é meu, esse povo é meu, tal. Irmãos, a gente precisa incomodar o Satanás. A gente precisa. E lá no viaduto, é até interessante que lá, chega lá, falou, na hora do culto, na hora da palavra: faz silêncio, por favor, faz silêncio, está atrapalhando. Não vou ficar, não, mais silêncio. Se você não ficar em silêncio, você vai ter que sair daqui. Que nada, que eu mato polícia, que eu posso te matar. Eu falei: guerreiro, me matar é só depois do culto, que agora no culto não vai matar não, é depois do culto. Se quiser, problema não. Vai estudar a palavra. Entendeu? Só que muita gente não quer ter esse, compromisso, a gente não quer envolver. Irmãos, estamos aprendendo essa manhã, existe um Deus grandão demais por trás da gente. Demais. Eu lembro quando a gente estava no templo aqui do outro lado da igreja, eu estava escalado para vigiar o carro, e eu estava escorado aqui nessa parede aqui, a igreja era lá do outro lado da rua, e veio 2 caras subindo forte, sem camisa, e eles estavam muito drogados, muito embriagados. Eu ainda não fazia o projeto, mas eu já sabia que Deus tinha algo com isso, porque desde pequeno eu estava na igreja, chegava bêbado, drogado e homossexual, e sentava perto de mim, toda vez. Eu falava: mãe, eu devo ter imã para essas coisas, não é possível, só vem em mim. E eu estava aqui, e esse rapaz chegou em mim e falou assim para mim assim:
você está vigiando os carros aí? Eu falei assim, sou. Eu vou quebrar os carros. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. E eu olhei para eles e pensei, como é que eu vou pegar? 2 caras mais fortes que eu. Falei, se fosse só um, a gente tentava, mas 2. Eu falei, não, cara, faz isso não, tal. E eles chegaram dando passo para trás, os 2 na mesma hora. Aí falou assim, quem quer esses ir atrás de você? Aí eu peguei, olhei assim, só estava a parede atrás de mim. Eu falei, uai, não, eu estou sozinho. Não, quem quer esses ir? Vocês dão sorte, vocês 3, porque se você estiver sozinho, você ia ver. Eu falei, 3? 3. Eu falei, tá. Pois é, mas eu falei, mas é o seguinte, se vocês quiserem tentar, não, tá doido, olha o tamanho desses caras, moço, que jeito. Deus, irmãos, Deus, você acha que Deus mandou os anjos dele lá, falou assim, calma aí, não está sozinho aqui não. E muitas vezes a gente está escalado lá fora, acha que está lá um favor que eu estou fazendo, não, você está servindo a Deus. Naquele momento ali, você está escalado para servir a Deus, você está fazendo a obra de Deus, e quando você está lá, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Aí é aquilo que a gente falou aqui nas outros tópicos, né? Irmãos, olha o tamanho desse Deus, tem que preocupar com vento, com sol, com chuva, com nuvens, com terra, debaixo da terra, com vulcão, com peixe, com tudo. Aí você está lá vigiando um carro na igreja, ele está preocupado com você. Você está dormindo, ele está preocupado com você. Você está trabalhando, ele está lá cuidando da sua casa. Que Deus é esse, meus irmãos? Como nós vamos falar que esse Deus não existe? Como? Como que as pessoas podem dizer que esse Deus não existe? Mas dizem porque não conhecem esse Deus que a gente conhece. E esse Deus que a gente conhece, irmão, precisa ser anunciado. Ele precisa ser levado para as pessoas lá fora. A gente precisa, irmão, urgentemente sair daqui de dentro. Nós somos uma igreja missionária e somos mesmo, e é maravilhoso a gente lá fora ganhar almas lá na Europa, lá na África, onde for, mas nós precisamos fazer alguma coisa aqui também. Esse Deus maravilhoso, grandão, precisa ser anunciado aqui também. E você não precisa esperar a igreja fazer um movimento de evangelização para você ganhar almas. Muitos de nós, ao longo da carreira da fé, vamos adquirindo títulos, e esses títulos nos fazem muito responsáveis. Muito. Eu sou diácono, maravilha, eu sou presbítero, eu sou evangelista, sou missionária, sou pastor, pastora. Irmãos, quanto mais títulos você tiver, mais responsabilidade você tem. Se você é missionária, se você é evangelista, principalmente, e não está anunciando Jesus, não está falando o evangelho, não está fazendo a missão para a qual você foi chamado, você está muito enrolado quando Jesus voltar. E está mesmo. Porque lá não adianta, o seu título lá não vai adiantar nada, a não ser te condenar. Então, acordemos, igreja. Tem pessoas lá fora que não acreditam nesse Deus por causa da gente. Porque está faltando a gente lá fora falar desse Deus. E eu fiz algumas anotações aqui, experiência religiosa como evidência direta de Deus, né? Milhões de pessoas em diferentes culturas e épocas relatam sentir a presença de Deus, ter visões, ouvir vozes, experimentar paz, transformação espiritual. É o que acontece com a gente. Como é gostoso você ouvir a voz de Deus. Eu já tive a experiência de ouvir a voz de Deus quando eu comecei o projeto. A gente fazia um trabalho com morador de rua e tinha no coração o desejo de criar um nome, criar uma estrutura. E um dia eu estava aqui na igreja orando e eu ouvi a voz falando assim, irmãos invisíveis. Eu ouvi a voz do Senhor falando. Porque por mim mesmo eu jamais conseguiria bolar um nome desse. Eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, irmãos invisíveis. E eu olhei assim, meu Deus, como irmãos invisíveis? Por quê? E o Senhor me fez ver em visão os moradores de rua caídos no chão, como se eles fossem sacos de lixo. E as pessoas passavam e nem olhavam, porque para as pessoas aquilo era saco de lixo. E o Senhor falou para mim, eles são os invisíveis. A voz do Senhor. E muitas pessoas, assim como nós, acreditamos, que nem eu li aqui, por causa de que já escutaram a voz do Senhor, já sentiu a presença do Senhor, já teve experiência maravilhosa. Quando eu era criança mesmo assim, de uns 4 anos, 4, 5 anos, eu estava numa vigília, numa chácara, e minha mãe conta esse testemunho, e num determinado momento da vigília, de madrugada, porque as vigílias antigamente, irmãos, não era igual hoje, né? Hoje a vigília 10 horas, 11 horas, acabou. Antigamente começava às 10 e até às 6 da manhã. Cansei de virar noite de vigília assim. E a gente estava nessa vigília, e em determinado momento, a pessoa que estava ministrando falou assim, o Espírito Santo do Senhor vai visitar aqui no nosso meio,
e algumas pessoas vão sentir o cheiro de perfume, um aroma única. E eu tinha 4 anos de idade e era gago, porque, para quem não sabe, eu era gago quando eu era criança, né? Talvez é por isso que eu falo muito hoje, eu me contive muito na minha infância, e eu era gago. E naquela madrugada, minha mãe fala para a gente que toda vez que eu ia para a vigília, dos meus irmãos, eu era o único que virava à noite. Eu fazia questão de ficar acordado na vigília, porque eu sabia que algo ia acontecer. Mas, na verdade, eu gostava de ficar porque muita gente caía endemoniada nas vigílias. Naquela época, caía endemoniada. E eu queria ver para depois eu imitar a pessoa. Eu gostava de brincar de imitar a gente endemoniada. E aí eu ficava na vigília, e naquela vigília, eu senti o cheiro, aquele cheiro de perfume. E minha mãe conta, e quem estava na vigília conta, que eu levantei, fui lá no meio e ficava assim, nossa, que cheiro de terfume. E eu falava terfume, porque eu era gago. Eu falava terfume, mamãe, terfume. E é um cheiro maravilhoso. São experiências que a gente tem com Deus, que são únicas. Irmãos, diante das experiências que eu já tive com Deus, não tem como eu vou achar que Deus não exista. Não tem. Coisas sobrenaturais, curas, milagres assim que Deus fez nas nossas vidas, coisas assim que não tem como explicar. Quando o Nicolas fraturou o fêmur, o Nicolas era pequeno, quebrou o fêmur, estava com as 2 pernas engessadas, travadas, as 2 pernas abertas, não sei se alguém aqui vai lembrar quando era pequenininho, e a gente vinha para a igreja com ele, carregando ele assim, com as pernas abertas, engessadas, e o médico falou assim, 90 dias com gesso, 90 dias, vai ter que ficar com esse gesso, vamos tirar, fazer o raio-x, se não tiver curado, vamos ter que colocar o gesso de novo. E eu falei para aquele médico, não vai 90 dias, ele, Daniel, não tem como, ele trabalhava comigo, Daniel, não tem como, é 90 dias, eu sou médico, 20 anos de ortopedia, eu falei, doutor, não vai, eu quero que você olhe meu filho antes de 90 dias, com 20 dias eu vou trazer meu filho, ele, você está ficando doido, Daniel, não existe isso, para, você tá... Não, isso aí já é fanatismo, é o que o mundo tenta fazer com a gente, desacreditar, isso aí já é fanatismo. Deu 19 dias, o médico estava de plantão, lá onde eu trabalhava, na Unimed, e eu levei o Nicolas lá à noite, ele, lá vem você, falou para mim, lá vem você, eu falei, doutor, meu filho está curado, pronto, firme. Muitas vezes o que falta na gente é a firmeza da nossa fé, firmeza, meu filho está curado, doutor, pronto, está curado, não, Daniel, não existe isso, não existe. Vamos fazer o raio-x. Aí fez o raio-x. Aí não viu a fratura. Meu irmão, o Nicolas quebrou o osso, ficou assim, desse jeito, um em cima do outro. Aí fez aí colocou, né, fez a redução que fala e colocou no lugar. Fez o raio-x, não viu. Aumenta a intensidade do aparelho, não viu. Daniel, só para provar para você que não existe isso, vamos levar ele para o centro cirúrgico, vamos levar para o hospital evangélico. Nós vamos tirar o gesso, só que aí o que acontece? Ele vai internar, vai para o centro cirúrgico para colocar o gesso de novo. Eu falei, não vai colocar gesso. Ele está curado. Levou para o hospital na mesma hora, tirou o gesso, fez o raio-x, cadê a fratura? Não, a parede está com problema, aumenta a intensidade, aumentou a intensidade, cadê a fratura? Cadê? 19 dias, irmãos, era 90, 19 dias. É coisa que só Deus faz, ele não tem lógica, e sabe o que foi interessante? Ele tirou o gesso numa quarta-feira, e nós tínhamos tanta fé que ele seria curado, que a gente combinou uma viagem para sexta-feira, era próximo ao carnaval, foi sexta-feira nós vamos viajar, e o povo, mas o Nicolas está engessado, ele vai estar curado, vocês é doido, o povo falava, vocês é doido, e na sexta-feira nós fomos para Uruaçu, na casa da tia da Janaína, e lá tinha um local, irmão, mais ou menos nessa altura aqui, e o Nicolas veio correndo, tinha tirado o gesso, tinha 2 dias, ele veio correndo, na hora que ele estava chegando perto, a energia acabou, ele passou direto e caiu, ele ficou aquele silêncio, igual está agora, assim, todo mundo, e ele chorou, e eu já levantei, meio duvidando, falei assim, oh meu Deus, de novo não, Jesus, de novo não, peguei ele, coloquei ele em pé, está tudo bem meu filho, ele saiu correndo, foi embora. Deus faz, então, tem pessoas, meus irmãos, que crê que Deus existe por causa dessas coisas, dessas experiências, dessas coisas sobrenaturais. Quantos milagres aqui, aquele dia do pastor Edgar, aconteceu com a Maria Júlia, aconteceu com mais alguns irmãos aqui, tanto que é maravilhoso a gente ver isso, como é maravilhoso, quando a gente estava no outro templo, vinha o presbítero Diego, quem lembra o presbítero Diego? Ele vinha pregar aqui, irmãos, era maravilhoso demais, eu falava, meu Deus do céu, você não sabia que você ficava com medo, o que era, eu falava, nossa, como é que pode a coisa dessa acontecer? Deus,
E tem pessoas que agarram isso para aumentar a sua fé, falam, não, Deus existe, e realmente Deus existe, e Deus quer fazer isso com todos nós, meus irmãos. Mas aí quando a dificuldade vem, quando a tempestade vem, quando o diagnóstico da doença vem, o que você faz? Você aceita ou você fala, não, aqui não, em nome de Jesus, está repreendido, aqui não. Tem coisas que nós temos que passar, irmãos, não tem jeito, tem que passar, mas tudo tem um propósito. A gente falou aqui no início, tudo tem um propósito. Nada acontece na nossa vida se não tiver um propósito, né? E continuando aqui, ó, nas coisas que eu anotei, o tempo está voando, misericórdia. Olha só, milagres e intervenções sobrenaturais. Milagres são eventos que aparentemente desafiam as leis naturais, sugerindo uma causa além da física. Exemplo, inclui curas inexplicáveis, eventos profetizados que se cumprem e fenômenos de ressurreição, como a ressurreição de Jesus. Quantos nós tivemos profecias que foram cumpridas? Quantos nós? Que eu vou fazer, que eu vou te usar, que eu vou. Meus irmãos, Deus faz, e é interessante que muitas vezes as coisas que Deus faz com a gente é tão besta que a gente fala assim, não, Deus poderia estar se importando com tantas outras coisas. É igual eu contei aqui uma vez para vocês, quando a gente estava em Portugal, que a gente estava lá com o pastor Oziel, e o pastor Oziel é muito usado por Deus, e ele tinha um celular, um iPhone, e nós ficávamos pegando o celular para tirar foto. Pastor, me presta celular. E um dia ele estava meio nervoso, eu falei, pastor, me presta celular para tirar uma foto. Ele, Jesus, dá um iPhone para esses miseráveis, desses meninos, brincando. E eu, recebo, Senhor, em nome de Jesus, dá um iPhone. Né? E nós chegamos lá na casa depois da noite, e ele falou assim, você recebeu a benção lá? Eu falei, recebi, eu recebi meu iPhone, eu tinha um J7 Prime, irmão, mas pensa num telefone ruim, meu Deus do céu. E aí, irmãos, para que Deus vai preocupar com o iPhone? Isso para Deus não é nada, meus irmãos, mas Ele quer mostrar o seu poder nas coisas que a gente, nem imagina. Eu lembro que a gente veio embora, e eu comecei o projeto, e a pessoa falou para mim assim, nossa, as fotos que você tira é tão ruim, tão feia, que foto feia? Eu falei, é meu telefone. Ela, não, vem cá, vou te dar um iPhone. Me deu um iPhone, pequenininho, e o iPhone acabando a bateria, ruim. Aí passou um tempinho, ela falou assim, e como é que está o telefone? Eu falei assim, não está muito bom não, mas estou usando. Não, porque eu tenho outro aqui para te dar, me deu outro. E de lá para cá, praticamente todos os anos, Deus tem trocado meu telefone, sem eu gastar um centavo. Deus levantou uma pessoa na outra nação, falou, Daniel, trocar seu telefone. Vou trocar seu telefone. Hoje eu tenho um telefone que eu não tenho condição de ter, mas lá atrás eu recebi a bênção num momento improvável, que era uma brincadeira, eu usei minha fé, falei, peguei, é meu, pronto. E deixa eu te falar, não estava só eu, tinha mais gente comigo, mas só eu peguei aquela bênção. A sua fé vai fazer você alcançar coisas inimagináveis, coisas que pessoas não vão alcançar. Por isso que muitas vezes o pastor está aqui ministrando, o anjo do Senhor está aqui, eu vejo bênção, tal, poucas pessoas recebem, por quê? Porque não usa fé. E você acha que Deus faz exceção de pessoas, meus irmãos? Não faz. Era para todos nós estarmos curados, todos nós estamos com a nossa família aqui, todos nós estamos cheios do Espírito Santo, mas por que nós não estamos? Porque nós não usamos a nossa fé. E a fé é acreditar nesse Deus poderoso, nesse Deus gigante, nesse Deus que tem o controle de todas as coisas. Todos nós, meus irmãos, temos experiências, poderia passar dias aqui contando bênçãos, se eu der a oportunidade para vocês contar, cada um vai ter alguma coisa sobrenatural que aconteceu na sua vida, que só Deus faz, mas mesmo assim, às vezes chega uma luta, chega uma dificuldade, fala assim, meu Deus, tem misericórdia, será que eu vou aguentar, será que eu vou passar por essa? Esse Deus, Ele vê o amanhã, esse Deus vê lá na frente, esse Deus vê tudo. E tanto que é bom, que por mais difícil que seja a luta, a prova, muitas vezes Ele nos avisa antes, já viu? Esse dia para trás de uma falou, Daniel, vai vir um levante aí, contra o projeto, vai querer acabar com o projeto, né? O inimigo está furioso, tal, mas fica firme, não vai acabar, Deus está com você. Pronto. E esse levante tem vindo a acontecer todo dia, uma coisinha, está vindo, e eu estou firme, confiando na promessa de Deus, que Ele falou que vai acontecer lá na frente, não depois. Mas e muitas vezes Deus fala assim, fica firme, eu estou com você, estou vendo uma tempestade, está vindo uma luta, a gente, meu Deus, o que vai ser de mim? Vou sair da igreja, que eu estou servindo a Deus, não está adiantando, está vindo luta. Irmãos, essa luta é para nos fortalecer. Essas lutas é justamente para nos fazer ficar aqui dentro. Mas a luta vem, não, vou sair da igreja. Como que você vai sair da igreja, irmãos? A Bíblia já fala que no mundo nós teríamos aflições, aí você vai sair da igreja. É muito pior lá fora.
Está difícil com Deus? Experimenta viver sem Ele para você ver. Experimenta viver sem Ele. Você está enrolado. Você não vai para lugar nenhum. É só tragédia. Então valorize enquanto você está aqui. Valoriza essa oportunidade que você tem de estar na casa de Deus. Outro exemplo aqui, transformação pessoal e social. Muitas pessoas relatam mudanças radicais de vida após experiências religiosas. Nós temos pessoas aqui, o Valfredo mesmo, com a sua permissão, Valfredo, era usuário de crack, meus irmãos. Era usuário de crack, chegou aqui na igreja com a vida toda bagunçada. E para a gente que faz trabalho com pessoas em situação de rua, que é usuário de crack, meus irmãos, o Valfredo é um milagre gigantesco. Gigantesco. Eu falo para vocês com a experiência que a gente tem. O Valfredo aqui, ele é um milagre gigantesco, meus irmãos. Porque o crack não é brincadeira. Não é, destrói. A pessoa fala assim, o crack mata. Não, irmãos, o que mata, na verdade, o que mata é a dívida. Porque a gente tem pessoas na rua lá que fuma crack 20, 30 anos. A pessoa fica definhada, acaba os dentes, fica toda horrorosa. Mas se ela dever a pedra de crack, ela vai morrer, isso é verdade. E a pedra de crack hoje custa R$10. A pessoa morre por causa daqueles R$10. Então, quando eu olho para o Valfredo aqui, eu fico muito feliz, assim como alguns irmãos que também tiveram problema com drogas, porque a gente vê pessoas lá lutando, pelejando para tentar largar e não consegue. E aí a pessoa tem uma experiência com Jesus, tem a vida mudada, fala, cara, é só Deus, é só Deus. Aí a família olha e fala assim, mudou? Não, é Deus. Não tem como não ser Deus. Então, se na sua casa tem alguém que tem problema com droga, está bebendo, está no mundo, ei, confia, descansa no Senhor, faça a sua parte, só ora. Deus faz na vida do Valfredo, Deus fez na vida do Wesley, Deus fez na vida de muita gente aqui, e vai fazer na vida do seu familiar também, mas você precisa perseverar. Tenho certeza que tinha alguém que orava pelo Valfredo, que pagava o preço pelo Valfredo, que falava, esse menino vai ser bênção, esse menino vai ser um pastor, esse menino vai ser convertido, vai ser crente, tenho certeza. E nós, irmãos, dentro da casa do Senhor, às vezes temos parentes que estão no mundo, a gente profetiza mal, esse menino não vale nada, essa menina não sei o que, não presta. Não, irmãos, ministra bênção, é servo de Deus, é ministro de Deus, é obreiro da casa do Senhor, vai cantar, vai pregar, ministra bênção na vida dos seus filhos, ministram bênção na vida dos seus filhos. Aqui, por exemplo, aqui, ex-criminosos que se convertem, mudam completamente seu comportamento. Essas transformações são vistas como evidência do poder divino agindo na vida das pessoas. Meus irmãos, só Deus tem poder de mudar a vida da pessoa, mudar a pessoa. A gente fez trabalho em casa de recuperações aqui, muitos irmãos fizeram. A gente vê pessoas lá que ficam internadas 9 meses e no dia que sai, está na rua. 9 meses, que é o tempo que eles pedem para a pessoa ficar lá. Um dia a gente estava na rua entregando comida para morador de rua, encontrei um jovem e falei, rapaz, eu nunca te vi aqui. Ele falou para mim assim, não, eu estava internado, saí hoje. Eu falei, cara, mas você saiu hoje, já está na rua. Porque minha família não me aceita. Liga para o meu pai. Ligo, peguei o telefone. Tudo bem, eu estou com seu filho aqui, fulano tal. Ele falou assim, fala para ele me esquecer que eu sou o pai dele. Ele deu tanto trabalho, tanto desgosto para a mãe, que a mãe dele morreu. Eu perdi a minha mulher por causa dele. Ela morreu de desgosto. Fala para ele esquecer que eu sou pai dele. Estava na rua, internado 9 meses. Irmãos, clínica de recuperação, sem a palavra de Deus, sem o Evangelho de Jesus, não muda ninguém. O que acontece lá, infelizmente, medica a pessoa fica 9 meses medicada, ela fica sem usar a droga, sem usar a bebida, e quando ela sai, ela não tem a medicação. Então ela sai, no outro dia ela vai começar a usar. E aí o que acontece? Ainda mais essas clínicas que é paga, ele fala, se recair, traz de volta. Porque é muito dinheiro envolvido, é um comércio que existe, a verdade é essa, é um comércio que existe. Mas Deus pode mudar a vida dessas pessoas. Valfredo mesmo, você ter aqui de exemplo, não precisou internar. Veio para a igreja, aceitou Jesus, no mesmo dia Deus libertou de tudo. Tudo, não foi, Valfredo? Eu lembro o dia. Deus libertou de tudo. Tudo. Então, o que nós precisamos é parar de inventar desculpa. E acreditar nesse Deus que a gente vive Ele, que a gente anuncia Ele, que a gente fala para todo mundo que serve, eu sou crente, sou da igreja, eu estou lá na igreja. Então, meus irmãos, vamos usar a nossa fé nesse Deus que tu pode, que fez todas as coisas. Esse Deus criou o firmamento, esse Deus criou as estrelas, esse Deus criou a terra, a água, o fogo, Ele criou tudo, Ele criou você.
Você acha que Deus errou quando criou você? Ah, Daniel, mas é porque eu sou fruto do pecado. Meu pai traiu minha mãe, e aí eu nasci. Que minha mãe traiu meu pai. Ah, porque minha mãe foi abusada, eu nasci. Não, deixa eu te falar uma coisa. O pecado é de quem cometeu lá atrás. Você é projeto de Deus. Deus não errou. Quando você foi gerado, Deus sabia quem era você. E Ele tinha um plano na sua vida. Para com esse negócio. Porque eu sou fruto. Não, você não é fruto, você é fruto da bênção de Deus. Você é um projeto de Deus, e o projeto de Deus não falha. O projeto de Deus não falha. Não falha, não falha. O projeto de Deus não falha. Aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus projetou, vai acontecer da forma que Ele planejou. Não adianta, meus irmãos, não adianta. O problema é que a gente limita muito Deus. Ah, não, Deus, não, mas isso Deus não faz, não. Ah, mas Deus não age assim, não. Não é possível que Deus faz assim. Falei para os jovens lá domingo passado, falei, irmãos, a gente está tão acostumado a criticar as formas de Deus agir, que eu acho que se a gente estivesse lá com Moisés, quando aconteceu aquele episódio da sarça ardente, sabe lá? Quando Moisés viu a sarça, que ela fumegava, mas não consumia. Se a gente estivesse lá, sabe o que a gente ia fazer? Se fosse hoje, a gente ia criticar Deus. Nossa, lá Deus, trabalhando com ilusionismo agora, fazendo mágica. Deus agora está, meus irmãos, Deus tem seus meios, assim como Ele fez lá na sarça ardente, para chamar a atenção de Moisés, Deus tem meios para chamar a nossa atenção, Deus tem meios para trabalhar com cada um de nós. Não cabe a nós julgar o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer. Cabe a nós acreditar que Ele está no controle, que Ele não falha, que Ele é fiel e Ele cuida de tudo. Aumente a sua fé nesse Deus, meus irmãos. Nós vamos aprender nesse quadrimestre sobre a grandeza de Deus, o quanto Ele é grande e Ele existe. Deus existe. A luta, a dificuldade, o problema que você está enfrentando, não é culpa de Deus. Ele não perdeu o controle. Não foi um acidente, nossa, Deus esqueceu de mim. Ele não esquece de ninguém. Ele não esquece de ninguém. Então confie no Senhor de todo o seu coração, entrega a sua vida ao Senhor. Muitas vezes está faltando para a gente entregar a vida ao Senhor, entregar de verdade, mas entregar e deixar com Ele, meus irmãos. A gente tem mania de entregar a vida para Deus e vai lá e pega de volta. Está demorando, Jesus, eu pedi, o Senhor não fez, vou pegar de volta. Na sua mão é muito pior, muito pior. Eu falo lá para os moradores de rua, falo, cara, você pegou sua vida para administrar, tirou da mão de Deus, e olha o que aconteceu, porque você não devolve para Ele, por que você não devolve para Deus? Mas a gente é sábio demais, meus irmãos. A sabedoria que Deus nos deu não é maior do que a sabedoria de Deus. Não é. Ele nos deu sabedoria, nos deu consciência, raciocínio, para a gente administrar a nossa vida. E nós temos o livre-arbítrio, mas a nossa sabedoria não é maior do que a sabedoria de Deus. Então dependa da sabedoria de Deus. Dependa, seja independente. Senhor, dirige a minha vida. Eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Aumente a minha fé, me ajuda, Senhor, a confiar no Senhor. Eu tenho certeza que Deus fará a diferença. A sua vida vai ser muito diferente daqui para frente. Conclusão aí na nossa revista, verificamos que esses argumentos encontram respaldo bíblico e podem ser recebidos como verdadeiros e úteis para uma boa apologia da fé cristã. Uma pessoa que se declara ateia nega evidências dos fatos consumados, incontestáveis da existência de Deus, os quais estudamos nessas lições. Então, meus irmãos, a pessoa que fala que é ateu, não, eu não acredito em Deus, não. Só precisa do encontro com Deus. Só isso, só isso. E Deus tem suas maneiras, suas formas de se apresentar a essas pessoas. O que cabe a nós, dentro da nossa liberdade, dentro da nossa possibilidade, levar Jesus para essas pessoas. Levar o Evangelho de Jesus para as pessoas. Com amor, meus irmãos, com amor. Sabe? Não é mandando ninguém para o inferno. Você vai para o inferno, não, meu irmão. Não, as pessoas lá fora estão cansadas de saber que vão para o inferno. Elas estão querendo saber que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus tem novas histórias para elas. Amém? Fique de pé, por favor, para a gente fazer oração. Que o Senhor Jesus nos ajude, que o Senhor Jesus nos dê graça, que o Senhor Jesus fortaleça a nossa fé. E que nunca, em momento algum, independente das circunstâncias, independente do que acontecer, nós possamos esquecer que existe um Deus verdadeiro, fiel, que cuida de cada detalhe das nossas vidas, que se preocupa conosco e está conosco em todo momento. Amém? Senhor Jesus, queremos te louvar, Pai, te agradecer por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de trazer a tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração.
Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Nos ajude, Senhor, a fortalecer a nossa fé no Senhor. Pai, que as lutas, as dificuldades, que os problemas dos dias a dias, Pai, não nos façam pensar que o Senhor não existe, que o Senhor não nos ama. Pai, não deixa, Pai, a seta do inimigo, Pai, atingir a nossa mente, atingir o nosso coração, gerar dúvida, Pai, gerar, meu Deus, ansiedade, temor, mas que nós possamos, Pai, descansar no Senhor, acreditar no Senhor, Pai, e principalmente, Pai, possamos ser luz dessa terra, ser instrumento do Senhor, que possamos, Pai amado, levar o Teu Evangelho, que possamos, Pai amado, levar as boas novas aos cativos, às pessoas que estão carentes, que estão sedentas de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa, Pai, nossas falhas, perdoa, meu Deus, as nossas ignorâncias, Pai, nossos vacilos. Nos ajuda, Senhor amado, a estar no trilho, na Tua vontade, pois o Senhor é Deus, o Senhor existe sim, e tem o controle de todas as coisas. Assim nós oramos e te agradecendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.